Olá, a TV Cultura do Amazonas amanheceu triste hoje. Faleceu o radialista Joel de Souza Gomes, o nosso colega, operador de áudio da Rádio Cultura do Amazonas. Joel foi um dos profissionais que acompanharam a evolução do rádio no Amazonas. Tinha 78 anos. 35 deles dedicados à antiga Rádio Baré, a primeira emissora de rádio amazonense, e 26 anos dedicados à Rádio Cultura do Amazonas. Trabalhou ao lado de nomes como Jerusa Santos, Maria do Céu, Jaime Rebelo e Amadeu Franco. Ele teve uma parada cardíaca na noite de ontem e foi levado para o pronto-socorro 28 de agosto, onde faleceu. O corpo do radialista está sendo velado na Igreja Quadrangular, na rua Alberico Antunes, no bairro São Francisco. O enterro será no cemitério Santa Helena, no bairro São Raimundo. O horário ainda será definido. A equipe do Meio Dia em Revista envia aos familiares e amigos um abraço fraterno. E a quarta-feira é dia de conversa especial sobre temas de comportamento e tem assunto que realmente mexe com o nosso dia a dia, né? No próximo domingo, dia 17, vamos comemorar o Dia Mundial da Compreensão. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre esta que é uma das principais características que a humanidade deve ter para que haja o máximo de paz no planeta, levando em conta nossas diferenças. É já já. Vamos de notícias do jornalismo, um serviço bem interessante. Que tal perder menos tempo nas filas? Essa é a proposta de um aplicativo desenvolvido por um aluno universitário e que promete resolver esse problema tanto para as empresas como para os usuários. Acompanhe só. Quem gosta de perder tempo em filas de atendimento? E se você pudesse ter acesso às senhas e ao andamento da fila de uma universidade ou outra instituição, eliminando as longas esperas? Toda tecnologia que venha facilitar a vida das pessoas é bem-vinda, né? Seria bem útil. Este aplicativo, o NoQuil, promete organizar filas remotamente, onde o usuário e as empresas acompanharão em tempo real o atendimento. Para esta gerente de relacionamento de uma universidade, a ferramenta será muito útil não só para o usuário, mas também para a empresa. As pessoas podem ficar aqui, podem fazer outras coisas, né, no centro da cidade. E para os nossos alunos, eles podem inclusive assistir a aula e ficar aguardando, porque tem momentos em que eles realmente não querem ficar aguardando e não podem ficar aguardando. Então eles podem, nesse momento, voltar assim no momento em que estiver sendo chamado. O NoQuil, que começou a ser pensado em 2014 por este estudante de administração, agora dá os primeiros passos em direção ao mercado. A NoQuil, ela está ainda em processo de desenvolvimento do aplicativo, mas já estamos quase entregando já esse aplicativo. E ele está num processo ainda de integração com o banco de dados e tudo mais. Mas no final desse ano ou no começo do próximo ano ele estará em lançamento. O aplicativo é uma das 15 empresas atendidas na incubadora do Centro Universitário do Norte, Uninorte Laureate. A gente tem professores que atuam com a gente, profissionais também de outras áreas, dependendo do que seja o negócio, a gente convida, né, na área financeira, na área de tecnologia, então a gente dá esse suporte. E esse aplicativo, né, o NoQuil, ele foi interessante porque ele também foi vencedor de um prêmio que a Laureate promove, que é o prêmio Jovem Empreendedor, o James Maguire. Então ele ganhou uma premiação por isso, foi reconhecido por isso, e isso é muito legal. O aplicativo NoQuil será lançado em 2018 somente para o sistema Android inicialmente. A equipe busca empresas interessadas em testar a ferramenta. A gente dá uma paradinha agora e vai para o intervalo bem rápido, mas daqui a pouco nossa conversa especial sobre o Dia Mundial da Compreensão. Mas agora a nossa tarde vai sendo animada com o som de Rano Freire da banda Improvisions. Toco o telefone, sei pra onde vamos, anos de ciclones, não sei que mundo nós estamos. Fuja do Brasil, a era mais sutil, onde foi que nunca se ouviu. Barão do Ipiranga, eles não me representam não, deixam a mim.
largue ou me chame. Chama e diga, perdemos a esperança. Viver ou não viver, eis a questão. Se sabe ou não sabe, pra onde foi a razão? Vivendo sem estilo, nas ruas há perigo. Correr tanto nos cansa, pra onde foi a esperança? Deixa eu ame, largue ou me chame. A chama indica, perdemos a esperança. Deixa eu ame, largue ou me chame. A chama indica, perdemos a esperança. Você apostaria que, havendo mais compreensão na humanidade, a paz seria mais constante entre as pessoas e os países? Nosso momento de tantas urgências, relações apressadas e tensas e pessoas doentes socialmente atrapalham o processo de compreensão. Mas é difícil compreender a si mesmo e os outros porque temos pouca habilidade com a compreensão da diversidade. Então vamos conversar e quem vai bater esse papo especial com a gente é a nossa amiga e consultora, psicóloga Dilza Santos. Seja bem-vinda ao Meio Dia em Revista. Muito obrigada, boa tarde a mais esse convite. É sempre bom abordar temas como esse, né? Extremamente que afetam importante. A nossa vida, né? Exatamente. Exatamente. Para começar, como é que a gente pode definir compreensão disso? Bem, a compreensão ela é uma virtude na realidade, né? É muito difícil você compreender, sentir o que o outro está passando se você não tem noção do que é essa emoção, se você não trabalhou essas emoções lá na infância. Então, as pessoas elas confundem muitas vezes, o entender de uma situação e o compreender. Você sabe que quando a gente estava comentando sobre isso, surgiu esse assunto na redação, na equipe. Gente, mas qual é a diferença entre entender e compreender? Eu falei assim, vamos lá para o dicionário, vamos saber. Então, explica para gente. Bem, o entender, você está ouvindo um determinado assunto, você finge que está entendendo a gravidade do problema e é superficial. Faz coisa aquela assim, cara de paisagem, isso, mas não absorve exatamente. Não, você não se coloca no lugar do outro, você não se aprofunda nesse sentimento. Né? É algo assim, que bom, que coisa, sofreu, morreu, tá bom. Aí esquece aquele momento, principalmente as pessoas às vezes dizem assim, mas como fulano é tão frio. Mas talvez não foi ensinado para ele essa emoção, essa acolhida à dor do outro, esse momento de você ver o outro exatamente naquele momento de fragilidade, você dá aquele ombro amigo. Tem pessoas, não assim condenando, mas um exemplo muito típico, vai nos velórios e começa a contar piada e dá aquela risada alta e as pessoas não entendem isso, criticam, né? Tem comportamentos assim, mas de repente aquele indivíduo é uma forma que foi ensinado para ele de lidar com a dor, de lidar com aquela perda, enquanto outros ali estão chorando, ele está contando piada, uma fuga. Exatamente, na mente dele, ele está querendo ali contagiar o ambiente, aquilo não faz parte dele, entendeu? Então, muitas vezes, esse comportamento, ele é muito latente e às vezes inconsciente, viu? Você, ele está fazendo de propósito,
rindo da minha desgraça? Não, é inconsciente muitas vezes, porque não foi ensinado exatamente como lidar com essa emoção. Então, na realidade, compreender é você se aprofundar, é você estar ciente exatamente daquele assunto, daquele tema, é você mergulhar naquele assunto, você realmente entender. Quando a gente fala de emoções, e atualmente, deixa eu dar um outro exemplo, tá, Bia? Nós estamos, esse mês de setembro, vivendo a prevenção do suicídio. Então, é um fato. Tá de amarelo. Segunda-feira nós falamos aqui com a doutora Alessandra. Parabéns por essa abertura, é muito importante isso. Então, quando a gente fala de suicídio, as pessoas ouvem, mas entendem, mas não compreendem a gravidade do problema. Não é compreender que o indivíduo está ali tirando a sua vida, é compreender a gravidade do problema, o quanto isso é sério e o quanto isso está aí. Eu costumo falar que o suicídio, infelizmente, é uma epidemia silenciosa. Então, muitas vezes a pessoa ouve o outro pedindo socorro, é bobagem, isso está querendo chamar a atenção. Eu entendo, isso é a fase da adolescência, muitas vezes a aborrecência, como muitos dizem, mas na realidade é compreender o que aquele indivíduo está passando, como é que ele está vivenciando esse problema, esse conflito está surgindo da onde? Mas muitas vezes, Bia, é falta de autoconhecimento na realidade. Uma pergunta que eu quero fazer para você, é possível a gente compreender o outro, uma situação, sem se compreender? Porque eu acho que uma das tarefas mais difíceis é você se olhar no espelho e fazer aquela autoanálise. O que eu melhorei, o que eu tenho a fazer, se eu tenho que pedir perdão, por que é tão difícil pedir perdão, se eu estou certo, se eu estou errado, se eu agir. Por quê? Bem, na realidade eu costumo falar que o autoconhecimento ele é contínuo, né? Você vai estar com 60, 80 anos, você vai continuar com essa busca, que ela é infinita e deve ser infinita, sim. Agora, é muito mais fácil eu me colocar no lugar do outro quando eu tenho essa capacidade de compreensão, de acolhida, de amorosidade e de aceitação. Hoje nós vivemos um quadro na sociedade de muitos preconceitos, muitos julgamentos, aquela coisa assim, não, eu não quero falar sobre isso, isso é imoral, isso é pecado. Então, a partir do momento que eu conheço um pouco aquela história, aquela trajetória, quebra-se totalmente essa rigidez, né? E para você compreender o outro, você não precisa se anular, tem uma diferença bem grande, né? Exatamente, de jeito nenhum. Se você se anular, você morre. Porque você, ao mesmo tempo, achando que está se anulando, você está se anulando a si mesmo. Eu acho muito importante nós refletirmos sobre os nossos comportamentos. A partir do momento que você começa a entender como você funciona, essas suas crenças, o que foi inserido, claro, para você. Ninguém aqui está dizendo que você, agora eu vou abrir mão de tudo que me foi ensinado e vou viver uma vida moderninha. Não é bem assim. Mas, ao mesmo tempo, você evitar esses julgamentos, porque, na realidade, muitas vezes esses julgamentos, eles surgem dessa não aceitação do que eu sou. Eu não estou bem comigo mesmo, eu não estou me aceitando, eu olho no espelho de manhã, externamente eu estou linda, maravilhosa, mas no meu ambiente de trabalho eu estou agredindo os meus colegas, eu estou de mau humor, eu não estou sendo parceira, opa, tem alguma coisa errada. Então, eu acredito muito, gente, que essa beleza, ela vem de dentro para fora. E existe algum tipo de limite para a compreensão? Tem um ponto positivo ou negativo? Ela pode ser negativa? Olha, eu não vejo a compreensão negativa. O que eu vejo é você respeitar os seus limites. É aquilo que eu falei anteriormente. O que de repente eu olho e vejo, tá, tudo bem, eu entendo. Às vezes até porque você está inserida dentro de um contexto profissional, você tem que ser neutro a certas opiniões, mas eu não posso também romper
com o que me foi ensinado. Eu trato de um problema neutro, mas o meu comportamento, a minha forma de pensar é outra, mas fica para mim. Então, é muito negativo, só concluindo, quando eu começo a agredir o outro, sabe? Quando eu começo a ter essa certeza de que eu estou tendo a razão, que eu estou certa, e digo para o outro, apontando aquele dedo, está errado, isso é pecado, isso não pode. Peraí, não é assim. Vamos compreender, vamos entender em que contexto essa pessoa está inserida, como é que foi para ela chegar até aqui. Nós temos aí vários casos, assim, se você procurar no YouTube, de pessoas que começaram lá de baixo, sofreram muito preconceito e hoje estão assim destacadíssimas no mundo de empreendedorismo, são pessoas muito bem-sucedidas e ninguém nem lembra do fato que ocorreu lá atrás, mas essa pessoa sofreu sim preconceitos, barreiras e foi em busca dos sonhos. E ela talvez tenha compreendido aquele momento como uma forma de se conhecer melhor e aprender como lidar com os desafios da vida. Dilza, olha só, a gente foi saber o que as pessoas falam, acham, se elas se acham ou não se acham compreensivas, a importância. A gente quis saber a opinião das pessoas nas ruas. Olha só. Não, para mim é a mesma coisa. Entender é quando a pessoa está te falando alguma situação e você está entendendo o que a pessoa está falando, mas compreender vai depender muito do que você quer compreender, se você quer realmente entender e aceitar. Não, porque eu sou muito difícil de entender as coisas. Sim, eu me considero. Em certos momentos sim, em outros não. Bastante, acho que isso é compreensível demais pelo fato de eu ter uma filha especial. Isso dá a liberdade de eu entender bastante, né? Sabia? Não sabia. Novidade para mim. Não sabia. Pode sim. Porque se houvesse mais, não seria desse jeito as coisas. Pode. Se as pessoas soubessem entender mais os outros, certas coisas seriam bem diferentes. Torna sim, porque a partir do momento que nós compreendermos a situação da outra pessoa e nós nos colocamos no lugar, nós sabemos sim, nós entendemos e nós sentimos o que aquela pessoa está passando. Várias vezes. Tipo assim, que quando eu explico para alguém que tem alguma filha especial, as pessoas muitas das vezes não entendem. Só sabe realmente como é que é quando você tem, né? Várias vezes. De revolta, né? Porque você quer que a pessoa te compreenda, nem que te entenda, porque entender a pessoa entende, mas compreender é difícil, porque você quer que aquela pessoa esteja no teu lugar, para sentir o que você está sentindo. Com certeza, né? Eu acho que numa situação de discussão, eu vejo assim. Se a pessoa ela insiste que ela tá certa ali, né? Quem sou eu pra se sobrepor sobre ela ou dar opinião contrária, né? É melhor ficar calado, então. Sim, muitas vezes, sim. Em âmbito de faculdade, trabalho, assim, a gente procura entender, não compreender, né? Muitas vezes a gente aceita, mas não aceita, né? A gente finge que aceita. Não, sempre eu persistir. Persistir assim, perguntando à pessoa, olha, não entendi, dá para você explicar novamente? Olha só, né? Aquela de você entendeu e não entendeu ao mesmo tempo. Como é que é essa... Eu achei interessante essa parte do se sentir incompreendido. Como que a gente tem que lidar com isso? A partir do momento que você se sente incompreendido, você tem que compreender que o outro, de repente, não tem aquela, né? Já filosofando, não tem o conhecimento ou a vivência que você tem. Por que é tão difícil disso? É muito interessante, né? Olhando a matéria, as pessoas falam um discurso belo, né? Sobre a compreensão. Mas, antes de responder a sua pergunta, eu reforço que estamos carentes, gente, de compreensão,
de afeto, de respeito, de bom dia, de boa tarde, de boa noite, coisas simples, né? Que aprendemos lá na nossa infância, as palavrinhas mágicas, que eu sempre reforço aqui. E esse ato de compreender e ser incompreendido é um conflito eterno, principalmente em relação aos casais, né? Nós vemos muito isso nessa convivência a dois, nos relacionamentos profissionais. As pessoas elas estão tão preocupadas em suas emoções que esquecem a emoção do outro, né? Infelizmente, as nossas emoções elas não são como esse objeto que dá para ver visivelmente, são invisíveis e as pessoas têm que ter essa habilidade, nem todos têm essa habilidade. E aí causa esse conflito. Mas como lidar com isso? É você parar alguns minutos e entender que aquele indivíduo tem as limitações dele, tem a vivência que foi inserida lá na infância. Você não sabe a história daquela pessoa que trabalha com você, se ela está com alguém doente, se ela está com um relacionamento possessivo, se de repente ela descobriu que tem uma doença. Então é muito importante nós pararmos para pensar e compreender algumas atitudes. Claro que, porque o fulano ele está com problema de saúde, eu vou aqui ser o saco de pancada, ou de repente ele pode chegar e me agredir a qualquer momento, não. Mas tentar não julgar aquela ação, você vai sofrer menos. E pensar também que ele é humano, você é humana, tem falhas. Nós temos muitas complexidades e isso é muito difícil de ser entendido, não é? Existem pessoas que têm ali a sua vidinha, preferem ficar isolada, não gostam de expor a sua vida pessoal e a gente tem que respeitar isso. Por que eu vou invadir a vida do outro se ele quer estar ali no anonimato? Dilza, olha só, a gente agora aqui, a gente está falando, né, sobre o Dia Mundial da Solidariedade, dessa virtude, da compreensão, o que anda junto também, né? Vamos agora, a gente vai mostrar uma turminha que desenvolve esse assunto na prática. Nossa equipe foi conhecer um grupo escoteiro aqui em Manaus e que, por meio de um sistema de valores, prioriza a honra, o trabalho em equipe, a vida ao ar livre, fazendo com que o jovem assuma o próprio crescimento e se torne um exemplo de fraternidade, lealdade, responsabilidade, respeito e disciplina. Todas as tardes de sábado, essa turma se reúne para vivenciar as práticas do escotismo, um movimento educacional que incentiva os jovens a assumirem o próprio desenvolvimento. As atividades iniciam com o hasteamento da bandeira e uma oração. Depois, por faixa etária, o grupo é dividido. Nós acompanhamos os lobinhos, crianças de 6 a 10 anos que aprendem de forma divertida a cuidar bem do corpo, da mente, do espírito e a desenvolver o caráter. E é essa a última área do conhecimento que eles vão trabalhar agora. Numa pequena roda, a conversa inicia. Respeito a gente se aprende desde casa, certo? A respeitar principalmente os mais velhos. Primeiramente a nossa família, depois os nossos amigos da escola, os nossos irmãos lobinhos, certo? Os professores. Em todos os lugares que vocês estiverem, vocês têm que respeitar as pessoas, independente da classe, da cor, da raça. Vamos respeitar. Alguém sabe me dizer aqui o que é tolerância? O que é ser tolerante? Vocês já escutaram alguém dizer assim, você tem que ser tolerante? O que é ser tolerante para você, Elis? Alguma pessoa quebrou algo que você gostava muito, mas você tem que ser tolerante, você tem que segurar essa raiva e saber que aquela pessoa fez sem querer. O que é compreender? Fala, tia. Tipo, quando uma pessoa diz que você é chato e tal, aí você tipo, tá bom, eu compreendo que você me acha chato, mas eu vou fazer o meu melhor pra fazer você pensar ao contrário.
é você aceitar a opinião, o comportamento do outro. Embora você não concorde com aquela opinião, mas você tem que compreender, você tem que respeitar. É aquilo que eu falei ainda agora, não é porque você pensa de uma forma, você tem um gosto por uma coisa que você vai querer que todos tenham a mesma opinião, o mesmo gosto. Então você tem que respeitar, tem que aceitar, tem que compreender, tem que entender. E é assim que a gente tem que ser. Para quê? Para ver se lá na frente o mundo se torna melhor. Depois do papo proveitoso, chegou o momento de pôr em prática os valores aprendidos. Um dos princípios base do movimento escoteiro, né, é a boa ação, ajudar ao próximo, né, em qualquer ocasião. Isso está na nossa promessa, inclusive faz parte das duas leis, tanto dos lobinhos, né, quanto dos escoteiros. Então, um dos pilares, né, fundamentais do escotismo é você ter a tolerância, é você ajudar ao próximo, é você realmente tentar moldar o seu caráter em favor da boa ação. Ainda segundo a voluntária, quanto mais cedo a pessoa tem acesso aos princípios morais, a probabilidade de ser um cidadão de bem é maior. As crianças, elas são moldadas até os 8 anos de idade, né? Fundamentos de caráter, de moral, de ética, né? Então os lobinhos chegam pra gente com 6 anos e meio. Então a gente ainda consegue embutir neles esses fatores que hoje em dia estão tão esquecidos na sociedade, né? Compreender não é mesmo tarefa fácil, mas esses iniciantes no escotismo se esforçam para dar o melhor possível na tarefa de serem cidadãos honestos, felizes e solidários. A Maria Clara já se vê diferente desde que entrou no grupo escoteiro. A gente tem que ajudar o outro. Antes de ser lobinho, a gente não fazia nada, só ficava na TV, no computador, no celular. Agora, quando a gente é lobinho, quando a gente tá no sábado, a gente tem o tempo livre para poder fazer atividade. E se assim como a Maria, você também quer fazer parte do maior movimento educativo do mundo, preste atenção nesse recado. O movimento escoteiro é aberto a todas as idades, a partir de 6 anos e meio, que é a idade em que o jovem começa a se alfabetizar, né, e tem condições de ingressar. Essa primeira faixa a gente chama de lobinho, né, e o limite de idade não existe, né, você pode ser voluntário adulto até quando quiser. Nós temos uma lista de espera, que ela é feita a partir do site gelasalle.org, onde você faz lá a pré-inscrição e a partir daí você é chamado para uma entrevista, né. Nós estamos dando preferência para as pessoas cujos pais podem ajudar como voluntário. Diz, a gente vê aí um exemplo bem prático de que não fica só no discurso, que é muito importante, que a palavra compreensão e todas as outras, né, que acompanham não fiquem só no discurso, né? Seja concretizado, vá para a prática. Exato. É o mais importante. Muito importante, excelente matéria, excelente exemplo, principalmente quando ela diz assim, a gente tira os aparelhos eletrônicos e fica aqui, né, com esse grupo e brinca e compartilha desse momento. Isso é fantástico. Eu fico muito feliz quando eu vejo essas crianças brincando, né, sem os aparelhos eletrônicos, sem estar isoladas nos seus quartos, no seu mundinho virtual. Então isso é saudável e brincando e sendo também conscientizada, né, desses valores que são fundamentais para se viver em sociedade. Eu queria te agradecer, é sempre uma alegria tê-la aqui. Já te adiantei que a gente já tem mais 2 programas aí programados que a gente vai conversar. E para finalizar verdadeiramente, assim, 60 segundinhos, dá uma dica para a gente, como que a gente pode ser mais compreensivo? Primeiro, aceite. Esse processo de aceitação, ele é realmente lento, mas é fundamental essa aceitação, essa acolhida, essa amorosidade, ver o outro com mais leveza, sem julgamentos, sem preconceitos. Obrigada, Dilza. É sempre uma alegria. Querida. A gente se encontra na próxima. E para completar aí o nosso
clima de compreensão pelo Dia Mundial da Compreensão. A gente vai de música. Rano, canta pra gente. Com certeza, vamos lá. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é me dominando assim, e você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh. Esperemos entre monstros a nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez o medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não destrua nossos corações. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Quem está animando aqui nossa quarta-feira é o Rano Freire. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Hoje você está no acústico. Exatamente. Você tem aí, digamos, duas vertentes. O acústico, mas também tem a banda Improvisions, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de cada coisa. Sim, na verdade a gente se apresenta de duas formas, né? Com a banda completa, dependendo da apresentação, do evento, e em acústicos também, em barzinhos, restaurantes, também dependendo. E eu me apresento só ou com mais alguns integrantes. Mas aqui no programa eu me apresentei como Rano Freire mesmo. Mas eu queria que você falasse dos outros, são quantos mais, mandar um abraço para eles. Claro. Também. Somos 4 integrantes, Gabriel Ângelo, que é o nosso guitarrista, o Daniel, que é o nosso baterista, e o Thaleson, que é o nosso baixista. Vou mandar um abraço para eles, que eles devem ter assistido com certeza. Com certeza. E por que o nome da banda? Fiquei curiosa. Improvisos, né? Uhum. Vem de improviso mesmo, na verdade, porque foi assim, a banda surgiu, nós temos pouco tempo, na verdade. Foi no dia 16 de junho que formamos a banda. Foi um projeto que eu já trabalho com o Gabriel já há tempo. E então a gente decidiu fazer uma banda, nós chamamos Daniel e Thaleson, e o nome surgiu porque a gente foi fazer um show em um arraial, agora em junho, e o locutor da festa perguntou, vocês têm nome? A gente falou, não, a gente só montou a banda, estamos aqui sem nome. E aí foi quando ele falou, bom, então não se preocupe, na hora que eu anunciar, pode deixar. E na hora ele anunciou, banda Improvisions. Aí ficou. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro, eu gostei desse nome, vamos batizar. Vai ficar. Aí pronto, ficou, até hoje. E tá dando sorte, graças a Deus. E como é que fica a linha aí tanto da banda quanto a sua? Vejo que você tem o rock nacional, exatamente, a influência. Com certeza. Como que é o setlist aí de vocês? A gente gosta de diversificar, né? Tipo, a gente coloca um pouco de rock nacional, de MPB, sertanejo. Eu gosto, particularmente, gosto de focar nas músicas românticas. E também, nesse meio, algumas autorais, que eu também componho. Então, a gente aproveita, faz um setlist já preparado, né? Dependendo do momento, uma coisa agitada, uma coisa romântica, e a gente segue. Depende muito também de quem está contratando, exatamente, né? Vai dessa linha. Isso. E você tem quanto tempo de carreira, assim, você? Eu, particularmente, eu tenho 2 anos. 2 anos? Porque antes da Improvisos, eu tinha uma banda chamada University.
E, bom, esse projeto também já acabou, já finalizamos. Eu também já toquei em outros projetos. E, na verdade, a música já está comigo desde quando eu era pequeno. Eu sempre gostei de música, sempre gostei de cantar. Mas, claro, com o tempo foi aperfeiçoando mais. E há 2 anos eu estou mesmo... Você é autodidata ou você fez curso? Não, autodidata. Autodidata. Aprendi violão sozinho. Com quantos anos? Foi tarde, já foi com 16. Tarde, você acha? Tarde. É porque eu tenho 21. Tem pouco tempo, então, né? E você já está nesse nível. Exatamente. Parabéns, que Obrigado. vá. Muito obrigado. Muito além. E compondo também, você tem quantas composições? Bom, eu estimo... Porque já faz tempo também que eu componho, então eu diria que mais de 50 já. 50 nesse tempo? Já, nesse tempo. É uma pergunta que já é típica aqui de Bia Borges. À vontade. Para você compor, são experiências suas, são inspirações que vêm de vivências de outras pessoas, histórias de barzinhos? Eu gosto de diversificar, eu gosto de colocar um pouco de mim, do que eu já vivi, mas em relação ao amor, em relação a algumas experiências na vida e também algumas experiências de outros amigos também. E assim, eu gosto de juntar e criar uma história nisso. Aliás, a última música agora que eu vou cantar se chama Fala Pra Mim, que foi uma música que lançamos recente, e fala de uma história de amor que particularmente eu tenho parte, assim, é uma letra minha. Particularmente, não queria dizer, mas falando em off, né? Exatamente. E com quantas composições, assim, tantas composições, quando é que vem aí um EP, um CD? Então, lançamos o primeiro EP agora, foi final do mês de agosto. Foi? Foi, e que é da música Fala Pra Mim. E estamos trabalhando na primeira que eu cantei, que foi Esperança, que também é uma música minha. E a gente se diversifica muito com a banda, porque eu faço a letra e ele já faz a melodia. Então a gente se junta e cria a composição. Legal. Então já deixo o convite aqui para que vocês possam se organizar, porque eu sei que é um horário complicado, o músico trabalha e estuda, claro. Mas já fica o convite para que vocês possam voltar aí todos juntos e a gente conferir o trabalho da banda inteira. Tá ótimo. Tá Muito bom? obrigado. Eu vou dar agora um tchau pro meu telespectador Sim. e você termina com a sua composição. Tudo bem. Obrigada Muito por ter vindo, sempre de portas abertas. Obrigada. Eu que agradeço. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã voltamos para conversar com você. A gente tem espaço solidário, não vai perder. E olha só, gente, compreensão. Compreensão para si mesmo, compreensão para o mundo. Beijo no coração, amanhã a gente está de volta. Rano, canta pra gente. Obrigado. Você tem um jeito que me tira o sossego, um jeito assim, sei lá o que me domina, me fascina. Presto atenção nesse seu jeito extravagante. Só falta você falar pra mim o quanto quer ficar comigo. Fala pra mim, diz que tá afim, oh, oh, não me deixe tão só. Fala pra mim, diz que tá afim, oh, oh. A noite chega, eu quero dormir, mas não consigo aguentar, pois o seu cheiro sempre está aqui.